relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Estou lendo o parágrafo 74, né? Então veja. E nem deixará só no inferno. Vê, quando Davi pôs Deus diante dele, e estava consciente de que constantemente ele estava na presença. Rebeca, me ajuda aqui o parágrafo que eu estou vendo aqui, só para me ler aqui aqui na tela. Quando Davi pôs Deus diante dele e estava consciente de que constantemente ele estava na presença de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Agora ouça, eu amo vocês, e eu quero que vocês me ouçam agora. Como o irmão M.C. Quilly costumava dizer, eu vou dizer algo. Sempre. Vamos ler todos juntos, igreja? Você crê que Deus está adiante de você nesta noite aqui ou não? Você crê que esse sol da justiça está aqui? Eu creio. Por isso que nós estamos adorando a Ele. Aí o profeta disse, vamos todos juntos? Vê? O que ele vai dizer? Eu sempre ponho, onde que eu estou lendo? A Rebeca não me ajuda aqui. Coloca em azul aqui. Não, é que eu estou lendo na tela aqui, que eu estou sem a mensagem. E ela tem que me acompanhar aqui. Ó. Sempre ponha o Senhor diante de você. Se você... E você não faça nada... Olha isso aqui, ó. E você não faça nada que você não faria em sua presença. Por quê, irmãos? Porque Ele está vigiando ao lado. Por isso que eu fiz esse exemplo. Ele está onde, irmãos? Ele está vigiando ao lado de você. O Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Ele simplesmente permanece bem perto de você. Eu gostaria que vocês saíssem meditando nisso nessa noite. Quem que amadurece a sua vida? Quem que te ajuda? Quem que amadurece a vida de um eleito? É tremendo isso aqui, irmãos. Ó, ele conhece tudo o que você está fazendo. Pronto? E é necessário que você reconheça isso. Quando você começar a contar uma mentira, não faça isso. Lembre-se, Deus está ouvindo de você. Se você começa a tomar o seu nome em vão, não faça isso. Deus está ouvindo de você.
Se você começa a tomar seu nome em vão, não faça isso. Deus está ouvindo de você. Se começa a fumar um cigarro, Ele está vigiando. Nós costumávamos cantar uma canção. Continuamente na estrada, para a verdadeira habitação da alma, ali está um olho lhe vigiando. A cada passo que você dá, este grande olho está atento. Diga amém, né? Amém. Vocês lembram do culto domingo? Você lembra que Billy Paul disse que aquele olho estava olhando o profeta? E nós meditamos, este grande olho do Senhor Jesus está nos olhando? Olha como isso encaixa perfeitamente na nossa meditação nesta noite. Está contente por isso? Adore a Ele, irmãos, louve a Ele. Vamos sentir a sua presença nessa noite ao nosso redor. E eu vou dizer mais. Se, irmãos humildes, se as trevas eram tanta que podia tocar, a presença de Deus pode ser tanta que você pode tocar a Ele. Se as trevas eram tantas, densas trevas que poderiam tocar, a presença de Deus é tanta que você pode tocar a presença dEle também. Por isso que o profeta sempre dizia, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se você tocar nas vestes dEle, Ele vai olhar para você. Aquela mulher tocou em suas vestes. Mas os discípulos disseram, mestre, tantos te tocam. Ele disse, mas foi um toque diferente. Foi um toque diferente. Por que foi um toque diferente? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta, irmãos? Por que foi um toque diferente? A resposta está na Bíblia, não está? Andara, qual seria a resposta? Não sabe? Porque ele diz, porque virtude saiu de mim. Essa é a resposta. Ele disse, o que é virtude? O que é virtude? Força. Então, quando ele viu que ele ficou como se ficasse fraco, ele disse, alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. Todos tocavam, mas ele não sentia nada. Mas de repente houve um toque diferente, que virtude saiu de mim. E quando aquela virtude saiu, ele sentiu que alguém foi curado naquele momento. Ele diz, alguém foi curado nesse momento, porque virtude saiu de mim, força saiu de mim, alguém me tocou. Então você pode tocar Ele de uma forma diferente. Amém? Então, irmãos, se as trevas é tanta que pode ser tocada, a presença de Deus também é tanta que pode ser tocada pelos filhos de Deus. E você, ele está dizendo, aquele grande olho ele está atento, irmãos. Ali está um olho lhe vigiando. Amém. Você vai viver diferente, você vai agir diferente, Não adianta, que nem eu disse, põe o celular lá quando vem alguém. Ou alguém que você precisa temer está te olhando ali na sua frente. E você faz pouco caso dele. Ele está ali, te olhando. E você olha o homem. Por isso que ele disse, não tema o homem. Ele disse, tema a Deus. A partir do momento que você começar a temer a Deus, aí vem o amadurecimento que estamos falando. Você vai ser um cristão maduro. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Você vai falar diferente, agir diferente. Você vai viver diferente. Aí quando você chegar, ele disse, aí o pecador é que vai ver que tem alguma coisa diferente ali. Esses tempos atrás, agora, recém, irmãos humildes, eu fui num posto de gasolina, a Manjal estava junto, eu abasteci, fui pagar o posto de gasolina. E tinha uma mulher com o marido dela sentado assim no posto, numa das mesinhas. E a mulher estava mal vestida, estava com uma saia levantada mostrando os joelhos. E eu estava assim, depois do culto. Quando eu entrei para fazer o pagamento assim, que eu estava pagando, quando eu olhei para ela, sabe o que ela fez? Ela abaixou a saia. E eu fiquei pensando naquilo, ela fez assim, abaixou a saia assim. Eu falei, por que ela abaixou a saia? Eu fiquei pensando.
ela por certo viu algo diferente. Ela teve que ver algo. Porque a mulher em si, como a mulher em si, o profeta disse, a mulher em si, ela disse, ela não põe, ele usa uma expressão assim, ó, ela não põe um shorts, uma bermuda, uma roupa apertada, porque ele é confortável. Quando já ouviu ele falar isso? Sim. Ele disse, não é confortável. Ele disse, você não sabe, mas é um espírito. E ele disse que as mulheres se vestem para que os homens possam assobiar para ela. E quando eles assobiam, ela se sente. Porém, irmãos, assim como Jesus, né? O profeta disse, quando Maria Madalena olhou para ele, aqueles 7 demônios foram expulsos daquela mulher. Vocês lembram disso? Você age diferente. Então, eu sempre tenho pensado nisso, irmãos. Sempre tenho pensado nisso. Há um olho te vigiando. Sai daqui e medite nisso. Há um olho te vigiando. Ali está um olho vigiando. Lembre-se, faça como Davi. Vamos sair com essa meditação nesta noite? Eu faço esta pergunta para a igreja. Quem gostaria, nesta noite, de profundamente sair com isso em sua alma? Quando você estiver na sua casa, você vai sentir aquele olho te vigiando ali. Ó. Há um olho te vigiando. Há um olho te vigiando. Cada passo que você dá, este grande olho está atento. Ali está um olho lhe vigiando. Lembre-se, faça então como Davi. Ponha o Senhor sempre diante de tua face. Então, vamos dizer, então o seu coração se regozijará e a sua carne repousará em esperança, pois ele o prometeu. Sim, Senhor, ele sabia que ele ressuscitaria porque Deus o havia prometido. Muito bem. Amém? Quando nós entramos na sua presença, nós somos mudados para nunca sermos os mesmos. Olhe completamente ao longo das eras, toda a carreira para o homem. Olhe para Abraão. Vou esperar aqui, ver se eu continuo lendo aqui. Olhe para Abraão. Você diz, bem, a vida transformada. Olha isso aqui, igreja. Você diz, bem, a vida transformada é apenas para ministros. Quer dizer, é só para pastor, é? Não. A vida transformada é para todos. Agora, Abraão era um fazendeiro. Mas quando ele ouviu a voz de Deus falando com ele, e viu aquela visão, ele foi um homem o quê? Transformado daquele tempo em diante. Amém. Sabe no que eu estou pensando? Não só na transformação natural da vida, mas da transformação de nossos corpos. Porque esse sol, irmãos, que está brilhando é que vai transformar nossos corpos. Isso que Davi disse aqui. Amém. Ele mesmo se separou de sua parentela e de todos os seus associados e caminhou como um peregrino e um estrangeiro. Em uma terra estrangeira, o resto de sua vida, habitando em tendas, porque ele claramente confessou que ele estava buscando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Isto é Hebreus 11. Ele estava buscando uma cidade em que seu artífice e construtor era Deus. Ele era um homem, o quê, irmãos? Mudado. Então, o que muda um homem ou uma mulher? Nós estamos vendo que o que muda é estar na presença de Deus. É viver na presença de Deus. Ainda que ele não era nada senão um mero fazendeiro, porém ele viu uma visão, entrou na presença de Deus e ele era um homem mudado daí por diante. Aí ele vai dizer aqui, Moisés, ele era um pastor, mas ele era um homem mudado quando ele entrou na presença de Deus. Ele era um covarde, quando ele estava correndo de Faraó, com um exército inteiro atrás dele, mas com uma vara em sua mão, voltou e conquistou a nação inteira. Por quê? Ele entrou aonde, irmãos? Na presença de Deus. Então ele era um homem mudado. Vocês estão entendendo? Era um homem que mudou. A presença de Deus muda. Pedro, um pescador, nada sabia, né? Não sabia acerca de Deus. A única coisa que ele provavelmente sabia era como pegar peixe. Porém, quando ele veio à presença de Deus,
e ver o grande Criador que podia criar peixe. Quando ele lhe disse para lançar as redes e pescar, não havia qualquer peixe lá. Ele tinha acabado de puxar as redes para cima. Porém ele disse, por tua palavra, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Se eu lanço a rede porque tu me disses para fazer isso por tua palavra, porque para fazer isso por tua palavra são os mesmos, eu lanço a rede. Aí ele continua dizendo, quando ele começou a puxar, ele disse, aparte, Senhor, eu sou um homem pecador. Ele viu que ele estava na presença de Deus. Depois que Pedro continuou, encontrou a Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele depois foi tão leal a Deus, a ele foram dadas as chaves do reino. Sim, Senhor. Aí ele fala de Paulo, eu vou chegar num ponto aqui. Aí ele fala de Paulo, um suposto fariseu, educado, treinado. Estou entendendo, irmão Brano, o que ele está dizendo. Você está entendendo o que ele está dizendo? Tem mudado a sua vida também? Tem mudado. Aí ele fala de Paulo. Porém, quando ele chega no 82 aqui, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Charles Finney, parágrafo 82, um advogado de Filadélfia. Você lembra que nós falamos agora do advogado, agora de pouco aqui? Não sei se vocês vão lembrar, né? Sim. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele deixou cair o seu estudo de direito e se tornou um dos mais poderosos pregadores que esta nação alguma vez já teve. Nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. E ele disse, eu tenho o Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, né? Aqui, eu creio que em outra mensagem fala que uma irmã estava orando, alguma coisa assim, para que você entenda. E ele disse, eu tenho o Espírito Santo. Você viu o que ele respondeu aqui? Eu quero que vocês compreendam a sequência aqui, irmãos. Estão compreendendo da fita aqui? Estão mesmo? Quem que Charles Finney era? Ele era um advogado e se tornou um grande pregador. Ele se tornou um pregador. Aí, alguém disse assim, nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. Vocês entenderam aqui? O que ele respondeu? Eu tenho o Espírito Santo, disse. Eu sou um pregador. Disse, Senhor Finney, você é um grande homem e você tem um domínio da palavra, mas você necessita do Espírito Santo. Nós estamos orando por você. Amáveis pequenas mulheres. Assim que ele foi em frente, assim que cada dia ele saía para trás do seu escritório, seu chefe, todos eles lá onde ele trabalhava, ele saía do seu escritório, preste bem atenção, da advocacia, e ia lá para orar. E um dia ele estava lá fora orando, e ele ouviu um galho quebrar. Dá para entender, né? Sim, sim. Ele pensou que era seu chefe que estava vindo procurando-o. Ele saltou em pé bem rápido. Ele estava dizendo, Senhor Deus, eu creio em ti, e parou. Saiu às pressas antes que ele chegasse. Entendeu? Não. Levantou-se e disse, olhou ao redor para ver o que tinha quebrado o galho. Foi aí então que ele entrou na presença de Deus. Ele compreendeu que aquele galho se tinha quebrado para um propósito. Ele permaneceu ali. Ele permaneceu ali, as lágrimas escorrendo em suas faces. Ele permaneceu ali. E ele disse, talvez aquelas mulheres estejam certas. Eu estou envergonhado de que alguém me veja conversando com o meu Deus. É aqui que eu quero que vocês observem. Ele estava lá e de repente alguém chegou, o que ele fez? Vocês estão compreendendo, irmão? O que ele fez? Nós temos, irmãos, que tomar cuidado. Será que nós realmente compreendemos que estamos na presença de Deus?
quando nos envergonhamos, quando nos disfarçamos, quando, por exemplo, você está nesse culto nessa noite, você está na minha presença ou na presença de Deus? Você crê verdadeiramente que você está na presença de Deus? Porque Deus é sua palavra, Ele disse, Ele acampa ao redor. Você consegue apalpar Ele aí ao seu lado ou não? Faz assim ao seu lado e vê se Deus está aí ao seu lado. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz aí, irmãos meus. Faz assim. Começa a meditar. Não, pastor, não tem nada aqui, não tem? Será que tem ou não tem? Será que ele não está sentado ali? Ali, ó. Será que ele não está olhando ali? Será que ele não está? O olho de Deus já está vendo tudo, não está, irmão? Ou nossa visão precisa ser mudada, como nós vimos, assim como o de Geazi foi mudada? Os anjos estavam onde? Estavam lá em cima e desceu? Ou eles estavam ali sempre? Ele disse. Mas só que a visão dele foi mudada. Se a nossa visão é mudada, eu sei que ele está aqui. O que ele fez, irmãos? Mas eu pensaria, eu quero que vocês observem aqui aonde eu estou lendo. Deixa eu ver aqui. Eu estou envergonhado de que alguém me veja conversando com o meu Deus. Mas eu pensaria que seria uma honra o fato de alguém me ver conversando com o meu chefe. Quanto maior é o meu Senhor do que o meu chefe, disse, Senhor, me perdoe e me encha com o Espírito Santo. Começou a gritar e a clamar em alta voz. Ele estava na presença de Deus. Ele correu em direção ao centro comercial bem rápido para o seu escritório. Ele começou a gritar tão forte que teve que ir para trás da porta. Disse, Senhor, eu trarei desgraça sobre ti. Esconda-me aqui atrás, até que eu o restabeleça deste encantamento. Por quê? Ele tinha vindo da presença de Deus. Ele era um homem mudado. Agora aqui, os sermões que ele costumava pregar. Ele pregou aqueles mesmos sermões e almas vieram ao altar. Veja, ele tinha estado na presença de Deus. Por isso, é os mesmos sermões, as mesmas palavras. A palavra vem ali e ela se repete. Mas quando você entra na presença de Deus uma vez, você vai escutar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É os mesmos sermões. Mas vai fazer uma diferença na sua vida que você não vai realmente poder se conter, como disse Davi. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Aí vê você sorrindo, vê você alegre, vê você contente, é como disse o profeta, você é um milionário. Ele nem sabia que ele era um milionário. Teve que entrar na presença de um homem para dizer, você é milionário. Irmão Brando, eu não vou duvidar da sua palavra, mas eu só tenho 10 centavos. Um milionário dizendo que tinha só 10 centavos. O profeta disse, ele não sabia o que era valor de riqueza. E nós estamos na presença de Deus e às vezes mendigando, e ali com a presença de Deus ali na nossa vida, para pedirmos o que quiser e Ele nos dá. Ele só está esperando que você reconheça a presença dEle. Relembrando as verdades ouvidas.